Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Evelyn, você está no Webbooks. E hoje, como possivelmente vocês já viram no título, eu resolvi fazer um vídeo sobre esse livro que eu postei, que eu estaria escrevendo. Eu não gravei semana passada porque eu estava muito ocupada, muito cansada também por causa de algumas coisas com as provas e tal, e eu tava muito cansada. Eu ainda tô muito cansada, na verdade. Ainda bem que segunda é a última prova, é o simulado de conhecimentos gerais, então eu tô feliz que isso tá acabando, porque a escola tá me matando. Bom, eu tô gravando esse vídeo sem roteiro, sem anotações nenhumas. Então, vamos lá, né? Semana passada, como eu falei, eu não gravei vídeo, mas eu postei uma enquete falando sobre quais vídeo, qual o conteúdo do vídeo vocês gostariam. Então eu postei um falando uma enquete. Se vocês prefeririam que eu falasse sobre o meu progresso de Anne Frank, que eu acho que eu passei dos 50%. Passei. Ou se vocês queriam saber sobre o livro que eu estaria escrevendo. Que eu não posso falar muita coisa, mas eu posso tentar, falar alguma coisa assim, dar muito spoiler, eu acho. Quando eu postei, o do livro venceu, então é por isso que eu tô... Embora eu tenha torcido pra que o da Anne Frank ganhasse, porque eu preferiria falar sobre a Anne Frank. Mas como vocês pediram mais do meu livro, então eu resolvi falar sobre ele. Bom, algumas pessoas sobre esse story que eu postei lá no Instagram perguntaram, nossa, você tá escrevendo um livro. Eu fiquei, ai, eu acho que eu não divulguei isso muito bem. Então vamos começar falando por que eu decidi escrever esse livro. Eu acho que foi mais ou menos uma semana, duas ou 3 semanas depois que eu voltei da escola. Voltei pra escola. Depois das férias. Eu fiquei pensando muito nisso, de um vídeo que eu vi de uma garota que eu virei super fã, que é a Raíssa Selvatis, eu não sei se eu falar sobre o nome dela, mas é uma escritora de livros e romance sáfico, e o nome do Instagram dela é Garota Bestseller, e isso não é publi, tanto que eu nem sou tão famosa assim pra fazer publi, mas enfim, eu vi um vídeo de uma música da Taylor Swift, You Belong With Me, que é uma das minhas músicas favoritas da Taylor Swift. E esse vídeo falava alguma coisa sobre, alguém precisa escrever esse livro, né? O herói da sua história desaparece da noite pro dia. Seus amigos e entes queridos não parecem preocupados em procurá-lo. A única coisa que parece preocupada em encontrá-lo é o vilão, por quê? Aí você, diz como você escreveria essa história. E eu fiquei, caramba! Eu fiquei lendo os comentários, eu fiquei, caramba! E se eu escrevesse isso? Daí eu conheci uma amiga minha. Eu conheci, né, uma garota e a gente virou amiga por causa desse vídeo. A gente se conheceu nos comentários, enfim. O nome dela é Eloá, mas eu chamo ela de Loa. Eu sou meio... Enfim, daí a gente começou a conversar sobre o negócio do livro. Mas aí no final meio que não deu muito certo. Eu acho que não daria pra gente escrever. Enfim. Depois eu comecei a pesquisar mais no perfil da Carol Dias. Que é Carol com U. Eu acho que o perfil dela é Carol Escreve, se não me engano. Enfim. Ela me ajudou muito com algumas dúvidas que eu tinha. A garota best-seller, a Raíssa também. Mas os vídeos da Carol é meio que pra ajudar escritores. Então, ela ajudou um pouquinho mais. Mas a Raíssa também ajudou muito. Enfim, eu comecei a ver o perfil dela falando sobre escrita criativa, sobre leitura crítica, um monte de coisa. Mas eu já seguia ela, eu acho que antes de eu seguir a Raíssa. E eu comecei a pesquisar mais, eu comecei a procurar pra saber se existia faculdade pra gente que queria ser escritor. E eu descobri que existe faculdade de escrita criativa. Eu fiquei, é isso que eu quero fazer. Eu decidi que eu quero fazer escrita criativa e publicidade e propaganda. E possivelmente talvez uma terceira, que talvez seria teatro ou cinema. Talvez eu possa fazer os dois, mas eu teria que escolher um se eu fosse fazer uma terceira, mas eu quero fazer as duas principais.
E eu gosto muito de teatro, enfim. Mas isso eu tô meio que fugindo do foco do vídeo. Aí. Bom, eu comecei a pesquisar sobre esse negócio aí. Eu comecei a pesquisar aulas de um canal chamado Café do Escritor. Me ajudou muito. Enfim, eu pesquisei esse tipo de aulas, eu ainda pesquiso, eu ainda estudo bastante, eu tento procurar bastante sobre essas coisas. Porque, sabe, estudar é sempre bom, mesmo que talvez tenham coisas e coisas não tão boas. Assim, mas estudar coisa que você gosta. Eu acho que não tô falando nada com nada, desculpa. Bom, eu comecei a pesquisar, né, essas aulas e eu fiquei, eu acho que eu posso fazer isso, eu acho que seja isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então eu comprei um caderninho. Esse aqui, tá até escrito, anotações literárias, tá ao contrário, por causa do celular, mas faz parte. Eu comecei a anotar ideias que talvez eu tinha, eu comecei a conversar com uma amiga minha, que ela também me ajudou bastante nesse negócio da minha ideia, porque a primeira ideia que eu tive foi, eu vou escrever uma coisa clichê, porque eu amo clichê. Uma comédia romântica. Desculpa. Ai, eu tô meio gripada. Bom, voltando. Uma comédia romântica onde uma garota popular se apaixona pelo nerd da escola. Daí ela ficou, não, Evelyn, não faça isso. Eu não leria esse livro e tal, aí eu fiquei, tipo, enfim. Ai, eu tô muito mal. Enfim, voltando. Sobre esse negócio aí. Daí eu fui pesquisar mais outras coisas, assim, eu fui ler mais livros. Eu tava fazendo assistindo e lendo algumas resenhas sobre Até o Verão Terminar, porque eu botei na minha cabeça que eu queria escrever um romance praiano. Opa, já é um spoiler. Ai, droga. Bom, então eu comecei a anotar certas ideias que eu tive, eu comecei a pesquisar também mais outras coisas, assim, porque eu queria trazer representatividade. A maioria dos livros escreve a mocinha, ou mocinho, assim, a mocinha, mais especificamente, como uma garota magra, branca, de olhos azuis, claros, cabelo loiro, assim, liso e tal. E eu não queria ficar nisso. Porque. Daí eu. Ai, eu não vou falar. Droga, eu não posso falar. Bom. Eu resolvi fugir desse padrão. É só isso que eu posso dizer. E. Bom. Eu comecei a anotar essas ideias e fiquei tipo. Cara, eu acho que isso vai ser muito bom. Eu comecei a anotar, né? Eu mostrei pra essa minha amiga que falou que a comédia romântica da garota popular com o nerd não seria legal. Daí ela falou e gostou dessa ideia. Ela falou, esse livro eu leria. Agora o osso você descarta. Deu, beleza. Aí, eu peguei esse caderno, eu comecei a escrever. Eu terminei o primeiro capítulo e fiquei, cara, isso tá muito bom. Eu acho que realmente isso pode dar certo. Então, eu fiquei, eu vou fazer isso. É isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu vou ser uma escritora. Uma influencer digital sobre livros, uma book influencer e uma escritora. E talvez futuramente, assim, um pouco mais pra frente, uma talvez atriz e dubladora, porque eu amo dublagem. Enfim, ou só alguma coisa que tenha a ver com cinema. Isso é muito legal. Mas aí eu comecei a escrever, eu pedi um computador pro meu pai me deu um notebook. Na verdade, meio que eu comecei a escrever no computador daqui de casa, mas ele não tem um teclado muito legal, então meu pai comprou um notebook pra mim. E eu comecei a escrever nesse notebook. Eu ainda não ajeitei ele direitinho, porque não tá tudo salvo. Mas eu vou passar as coisas do caderno pro notebook depois. E. Ai, cara, isso é muito bom. E. Escrever é muito bom. Sabe, algumas pessoas meio que eu já me imaginei numa entrevista de uma escritora super famosa, porque eu já assisti algumas do Pedro Bandeira, que é um dos meus. Que merda.
que é um dos meus escritores brasileiros favoritos. Ele é incrível, maravilhoso. E eu fiquei, tipo, eu me imaginando numa entrevista, assim, pessoa perguntando assim, por que você decidiu se tornar uma escritora? Primeiramente, é uma opinião, eu acho que deve ser de todo escritor, mas é uma opinião que eu meio pensei mais na minha cabeça. Eu não peguei de nenhum lugar. Depois que eu vi que existia essa opinião de outras pessoas, eu fiquei, ai, droga, não é autoral minha. Mas tudo bem. Eu fiquei pensando assim, todo escritor, todo bom escritor, é um bom leitor. Pelo menos um bom leitor. Uma pessoa que lê muito. Talvez não exatamente um bookstam, mas uma pessoa que lê bastante. E pra você ser um bom escritor, você precisa ler muito. E é isso que eu penso. Que antes de ser escritor, você precisa ser um leitor. E eu amo ler. Eu sou completamente apaixonada por livros desde que eu era pequena. Os livros meio que são a minha casa, meu lar, meu conforto, minha válvula de escape, o meu refúgio. Os meus livros são tudo pra mim. E eu acho que ser uma escritora talvez teria o sentimento de talvez os meus livros possam ser o refúgio ou a válvula de escape de alguém. Porque eu gostaria que meus livros pudessem ajudar alguém, como os livros que eu leio me ajudam. Eu amo ler e os livros me ajudam a resolver certos problemas, pessoais ou não. Eles são o meu refúgio e talvez o meu livro um dia possa ser o refúgio de alguém. Porque meus livros, eu botei na minha cabeça que eu vou ser uma escritora que dá muita representatividade. Eu quero colocar gays, lésbicas, bissexuais, trans. Eu tenho parentes trans, amigos trans, então eu posso fazer essa pesquisa para poder entender melhor como funciona a cabecinha deles, para eu poder escrever de uma forma que não seja tão estereotipada. E esse livro que eu tô escrevendo não vai ser só esse livro. Tipo, eu não quero escrever sagas nem ideologias, eu quero que meus livros sejam únicos. Eu não teria paciência para escrever continuação. Então, eu quero escrever bem para não precisar fazer uma continuação. Enfim, eu quero escrever muitos livros com muita representatividade. Vai ter pessoas gays, lésbicas, trans, enfim, tudo. Vai ter pessoas negras, vai ter pessoas gordas, e as pessoas precisam parar de ter medo de colocar a palavra gorda, falar a palavra gorda, porque gorda não é um xingamento, é uma característica física, como magra e gorda. Ofensa é você chamar a pessoa gorda de baleia e a pessoa magra de palito. Isso é uma ofensa. Agora, você falar que ela é gorda ou magra, dependendo da forma que você fala, não é uma ofensa. Então, enfim. Vão ter pessoas gordas, negras, brancas, vai ter de tudo no meu livro. E o meu foco principal é romance. Mas, quem sabe um dia eu pesquise pra talvez escrever mistérios. Porque eu gosto muito desse gênero. Talvez um pouco melhor do que Garota do Lago. Polêmica. Então, enfim. Eu ia falar mais alguma coisa. Eu não pretendo escrever livros que eu não ache que eu gostaria. Então, tipo, tem pessoas que escrevem livros porque os fãs pediram, né? Eu não quero ser esse tipo de pessoa, porque se eu escrever sem vontade, talvez não fique tão bom quanto escrever com vontade. E eu acho que isso já tá ficando um pouco grande demais. Eu acho que as pessoas estão ficando confusas. É porque eu estou muito animada. Eu tava feliz. Eu tô feliz que eu descobri o que eu queria fazer. E eu estou feliz porque eu acho que eu tenho talento pra isso. Eu acho não, eu tenho certeza. Eu sou incrível, maravilhosa. Enfim.
lá mais o que falar. Tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar? O que o roteiro não faz falta. Minhas férias estão chegando, então eu vou ter mais tempo pra escrever e pra gravar também. Mas no final do ano, nas férias da minha mãe, a gente vai pra Caldas Novas. Então talvez eu poste algumas coisas lá no Instagram. Aqui no YouTube não, lá no Instagram. E talvez na minha conta pessoal, secundária do TikTok. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe, curte, se inscreve se você ainda não tiver feito nada disso. Me sigam nas minhas redes sociais que eu vou deixar no link na descrição aí embaixo. Assista os outros vídeos se você não tiver visto. Eu falo de outros livros que eu já li. Inclusive tem Diário de Leitura da Anne Frank vindo mais tarde. Mais tarde não, amanhã. Vamos ser sinceros. É isso, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Eu espero mesmo que vocês gostem.